do nosso Senhor Jesus, que nos concede a bênção e a oportunidade de estarmos aqui reunidos neste lugar para juntos adorar, bendizer, agradecer e glorificar o nome de Jesus. Meus irmãos, por favor, abram as vossas Bíblias, livro do Gênesis, capítulo de número 37. Livro do Gênesis, capítulo de número 37. Quero saudar os nossos irmãos que nos acompanham no canal da Igreja Bereana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Onde você estiver, meu irmão, seja um lugar abençoado por Deus. Livro do Gênesis 37, verso de número 20. Vamos estar aqui lendo esse versículo como base para a nossa instrução através das Escrituras Sagradas nessa noite. Livro do Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 20. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu estarei lendo aqui. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Amém? Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu gostaria nessa noite, irmãos, da atenção de cada um dos irmãos, para a gente falar sobre o seguinte tema: vivendo a vontade de Deus. Amém? Vivendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Acredito que essa é uma pergunta que ecoa em cada um de nós, ou ao menos deveria ecoar. É uma pergunta que ela ecoa, ou ao menos deveria ecoar. Isso se considerarmos que somos povo de Deus, como o Salmo de número 100, o verso 3 está escrito, e nos aponta como povo de Deus, onde o salmista diz: sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então aqui nós entendemos que somos povo de Deus, somos povo de Deus, rebanho de Deus, e Ele é o nosso pastor. Então Ele tem uma vontade para a minha vida, Ele tem uma vontade para a sua vida. O que Deus tem para as nossas vidas enquanto estamos aqui nessa terra. Irmãos, todos nós aqui almejamos o céu, aguardamos o céu, esperamos o céu. O nosso Cristo voltar para nos buscar, ou quando findar o nosso tempo aqui nessa terra. Mas enquanto esse tempo não chega, nós vamos continuar aqui vivendo. Vamos continuar aqui labutando. Bem sabemos que a nossa salvação está no nosso Senhor Jesus Cristo. E quando findar o nosso tempo aqui, estaremos na eternidade, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, por conta do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Consideramos que iremos viver aqui nessa terra, teremos que nos relacionar. Quem pode afirmar que Jesus vai voltar ainda hoje? Ninguém pode afirmar. Quem pode dizer que será no dia de amanhã ou depois de amanhã? E o que você vai fazer no dia de amanhã? A sua vida vai continuar. A sua vida vai dar continuidade. Os seus afazeres, o seu trabalho, você terá que se relacionar, você terá que trabalhar, você vai ter que conquistar, você vai ter que viver. E tudo isso está relacionado a uma vontade superior, ou seja, a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Dentro da vontade de Deus está a sua soberania. Dentro da vontade de Deus está a sua soberania, que é um atributo que Ele não comunica ao ser humano. Ele é soberano. Ele é soberano. Acima dele não há ninguém. Não tem poder maior do que o nosso Deus. Não tem ninguém que está assentado acima do nosso Deus. Ele é soberano. Ele não divide a sua soberania com
ninguém. Amém? Esse atributo é um atributo que é não comunicável. Ele não comunica ao ser humano. É diferente do amor, da bondade e da sabedoria, entre outros atributos, a qual Deus comunica ao ser humano. Ele compartilha ao ser humano algo que é dele e ele compartilha ao ser humano. Quando Deus achou por necessidade acabar com a raça humana, por conta da maldade que havia se multiplicado, assim ele fez. Gênesis capítulo de número 6. Você sabe, você é um estudioso da Bíblia, você é um entendido da Bíblia. A palavra do Senhor está escrita em Gênesis capítulo 6, o verso número 7. Eu estou falando da soberania de Deus. Amém? Deus não depende de pedir para mim para fazer nada. Deus não depende de pedir para você para fazer nada. Deus não depende de pedir para o governo para fazer nada. Deus não depende de pedir para rei para fazer nada. Quando Ele quer fazer, Ele faz e pronto, e acabou. Gênesis capítulo de número 6, o verso 7 está escrito assim: E disse o Senhor: Destruirei toda a face da terra, o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito, porque a maldade do homem se multiplicou. Deus olhou aquela situação, Deus olhou aquele cenário, João, e ele diz: eu vou acabar com a raça humana. Mas no meio daquela sociedade, no meio daquele povo, a Bíblia Sagrada diz que existia um homem chamado Noé, que achou graça perante os olhos do Senhor. E Deus assim conservou Noé junto com a sua família, executou o seu plano. Noé construiu a arca, separou os bichos, entrou com Noé e a sua família junto para dentro da arca e executou o seu plano dentro da sua soberania. E o que ele fez? Através de Noé, ele deu continuidade à existência humana. Deus é soberano. Aleluias. Quando Deus resolve entregar a nação de Judá, que estava prostrada a ídolos e não dava mais ouvido à voz dos profetas, assim ele fez. Amém? Deus levanta juízes, Deus levanta reis, Deus levanta profetas, e os profetas estão pregando, e os profetas estão anunciando, os profetas estão deixando as claras. Não está implícito, está explícito o pecado do povo, a idolatria do povo. Deus, os irmãos de Judá e os irmãos do reino norte de Israel, Samaria, adoravam a Deus de dia e adoravam a Baal de noite. Adoravam a Deus de dia e se prostravam para outros deuses à noite. E Deus envia Jeremias, e Jeremias está falando, e o povo quer acabar com a vida de Jeremias. Então Deus, vendo aquela situação, então Deus, vendo aquele cenário, Deus fala: eu vou acabar com essa situação, porque eu sou soberano. E no livro de Jeremias, capítulo de número 27, o versículo de número 6 está escrito: e agora entregarei todas as terras na mão de Nabucodonosor, meu servo. Presta atenção. E agora entregarei todas as terras na mão de Nabucodonosor, meu servo, e ainda os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Quando Deus quer fazer, Ele opera. Não é no meu tempo e não é no seu tempo. É no tempo dEle, na hora dEle, no momento dEle. O povo não deu ouvido ao profeta. E o que Deus fez? Vocês não vão dar ouvido? Não tem problema. Eu acabo com essa palhaçada agora. Eu entrego vocês na mão de Nabucodonosor. Vocês vão ser escravos, vocês vão ser servos. E não é só vocês não. Todos os animais que estão aí, vou colocar para servir a Ele. E o que aconteceu? A nação de Judá foi por 70 anos. Foram levados cativos para a Babilônia. Porque Deus é soberano. Ele opera do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Aleluia.
Mas qual é a vontade de Deus para a minha vida e a vontade de Deus para a sua vida? Se considerarmos o texto que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 12, e o versículo de número 2, está escrito assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a gente avaliar esse texto, se nós analisarmos esse texto, se nós pegarmos esse texto como base para tentar entender qual é a vontade de Deus, a gente já começa a se aprumar para entender o que Deus tem como vontade para mim e para você. Paulo aqui está escrevendo a um povo que ele era um pouco deles eram judeus, alguns convertidos ao cristianismo, outros que eram adoradores de outros deuses, que haviam se convertido ao cristianismo. Existiam muitos deles que ainda estavam ali relacionados, entregues às práticas pagãs, aos costumes pagãos, a prática pagã. Eles adoravam outros deuses, se prostituíam em praças públicas, os banhos públicos ao ar livre eram ali lugares de relação sexual ao ar livre. E Paulo aqui está orientando um povo que as práticas deles não eram as práticas dos pagãos, que o modelo dos pagãos não era mais o modelo deles, que a maneira dos pagãos viver não era a maneira que eles deveriam viver, que a forma deles se relacionar não era a forma que os cristãos deveriam se relacionar, que a prática que os pagãos tinham, eles não deveriam ter. Uma vez eu cheguei para pregar em uma igreja, e o tema da campanha era esse. Ele falava exatamente desse texto. E algumas pessoas, antes de eu estar pregando, eles usavam o texto e falavam: olha, não se conforme com o mundo. Olha, você não tem que se conformar com isso, você não tem que se conformar com aquilo. E eu estava depois para pregar. Imagina na minha cabeça, eu vou ter que despregar o que eles estão pregando. Eu sou convidado aqui, eu vou ter que despregar o que eles estão pregando, o que o pastor está pregando. Porque o pregador, ele não tem compromisso com pessoas. O pregador, ele tem compromisso com a verdade da palavra. Eu não tenho compromisso com nenhum dos senhores e senhoras que estão sentados aí. O meu compromisso, a minha fidelidade é com a palavra do Senhor, a qual está aqui para que eu possa ler aos irmãos. Quando nós vamos avaliar o não vos conformeis, a palavra dentro da escrita original do grego é não vos amoldeis, ou não se deixem moldar, ou seja, não se pareçam, não sejam iguais. O que Paulo está dizendo? Vocês não devem se moldar ao caráter do mundo, às práticas do mundo. Eles não são exemplos para vocês. Os irmãos estão entendendo? Eles não são exemplos que vocês têm que seguir. Eles não são exemplos que você tem que praticar. Eles não são exemplos que você tem que tomar para você dizer: olha, eu vou me parecer com fulano. Não é isso. O texto diz: não se deixe moldar. E não se deixe moldar com esse mundo. E o mundo ali está relacionado à prática, ao sistema vivido pelos romanos. Fala assim, o mundo ali, a prática, o sistema romano que estava entranhado, relacionado ali, que os irmãos viviam. Paulo diz: esse modelo de mundo, esse estilo de mundo, vocês não devem se moldar, mas vocês têm que mudar, vocês têm que transformar eles pela renovação do entendimento que está na mente de vocês. Aleluia. Paulo diz: não se deixem moldar, mas transformem pela renovação do entendimento que vocês têm. Ou seja, vocês passaram por uma metanoia, ou metanoia do grego, ou seja, uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. Vocês foram transformados. Então vocês não são influenciados por eles, mas vocês vão influenciar eles. Vocês que vão influenciar eles. E aqui a gente traz para nós. Eu trago para mim, você traz para você. Lá no lugar que você trabalha, você é influência ou você é influenciado?
No grupinho lá do WhatsApp, você influencia ou é influenciado? As suas publicações, você influencia alguém ou você é mais um que está sendo influenciado? Aleluia! O que é você? Você transforma ou você está se deixando ser transformado? O que Paulo está dizendo, não se deixe moldar pelo sistema mundano, mas transformem ele pela renovação do entendimento que está em nós, o Cristo que está em vocês, o Cristo que vocês já criaram dentro de vocês. Transformem ele. Se vocês transformarem eles, aí vocês vão experimentar a vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aplauda o Senhor Jesus. Glorifique o Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Deus maravilhoso. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos elucida que se não nos deixarmos influenciar, não nos deixarmos se moldar pelas práticas mundanas, em sim transformá-las, ou transformá-los pela renovação que está agora em nós, pela conversão que está agora em nós, pelo Cristo que agora habita em nós, nós vamos desfrutar, nós vamos experimentar, nós vamos viver a vontade de Deus nessa terra, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Glória ao nome de Jesus. Para cumprir com a sua vontade, em muitas das vezes, Deus se utiliza, aguenta aí, lógico, das suas ações que são voltadas para o ser humano. Eu quero que você aqui preste muita atenção no que eu vou tentar aqui trazer para você aqui. Deus, para cumprir com a sua vontade, Ele se utiliza muitas das vezes das suas ações que são voltadas para o ser humano. Deus ele tem algumas ações que Ele utiliza em mim e em você. Deus utiliza da ação permissiva, ação preventiva, ação diretiva e ação controladora de Deus. Qual foi o texto a qual eu li para os irmãos? O texto de José, não foi isso? Eu vou ler mais uma vez para você se lembrar o que eu quero trabalhar com os irmãos essa noite. O texto é assim: vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Esta realidade aqui de José está dentro daquilo que chamamos de os textos diretivos, descritivos, descrevem uma situação a qual José viveu. E essa situação a qual José viveu está relacionada a uma ação permissiva de Deus. Deus permitiu, pastor. Deus permitiu, pastora, que o José fosse lançado na cova. Deus permitiu. Deus permite algumas situações na minha vida e na sua vida. Deus permite. Não existe essa mensagem mentirosa, que é uma redoma, que partindo da agora da aceitação ou do chamado de Deus, você não vai sentir mais nada, não vai passar mais nada. Isso aí é balela, isso é conversa furada, isso é papo de quem não tem compromisso e fidelidade com a palavra. Deus permite muitas coisas na minha vida e na sua vida. Jó, o livro de Jó, os anjos já chegaram até Deus, o diabo se achegou até Deus. Deus falou para o diabo: tem visto o meu servo Jó? Temente, íntegro. O diabo falou: pois é, vamos ver se eu tocar nas finanças dele, vamos ver se ele vai te adorar se eu tocar nas finanças dele, na família dele, nas coisas dele. Vamos ver o que Deus faz. Deus permite. Toca, só não toca nele. Como Martim Lutero diz, o diabo é um cão que está seguro na corrente de Deus. Ele vai até onde Deus deixar, até onde Deus permitir. Segura, meu irmão, essa prova não é para te acabar, essa situação não é para te matar, essa adversidade não é para te matar, esse momento que você está vivendo não é para você parar. É o próprio Deus que está permitindo essa situação para de alguma forma que você venha a aprender, você venha a reconhecer, você venha a avaliar o que Ele tem para estar
tratará com você. Aleluia. No texto ao qual lemos fala da ação permissiva de Deus. Foi o próprio Deus que permitiu as situações que José viveu. O próprio Deus permitiu. Lembra dos irmãos? Deus permitiu que o diabo tocasse nas finanças de Jó, na família de Jó, na casa de Jó, nos camelos de Jó, em tudo de Jó. Deus permitiu que o diabo tocasse na saúde de Jó, mas quando o diabo pediu para peneirar Pedro, Jesus falou: aí não, aí não, aí não, aí eu não deixo. Oh, glória a Deus. Porque Jó aguentaria, quem sabe Pedro não aguentaria. Jesus fala assim: mas eu roguei por você. Ou seja, você não aguenta, mas eu aguento. Você não consegue, mas eu consigo. Você não vai adiante, mas eu vou. Você não abre essa porta, mas eu abro. Você não tem força, mas eu tenho força. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, meu irmão. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Deus poderoso. Glória a Deus. Obrigado. Deus permite que José fosse lançado na cova. É verdade. A ação permissiva está relacionada a uma permissão de Deus para o homem, mas não isenta o julgamento de Deus acerca do homem. Olha, preste atenção. Deus permite, tá bom? Deus permite. Mas você não está isento do julgamento de Deus acerca daquilo que você fez. Gálatas capítulo 6, verso 7, os irmãos conhecem. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, colherá. Aquele que planta na carne, colherá corrupção. Aquele que planta no Espírito, colherá a vida eterna. Pode plantar na carne, não tem problema. Deus exerce o julgamento, vai colher corrupção. Plantou no Espírito, Deus julga, vai colher a vida eterna. Deus permite, mas Ele não isenta o homem do julgamento. Ele até deixa fazer, mas Ele não isenta, João. Você não, aí está na tua mão, não, aí está na minha mão, eu que julgo. O homem tem a permissão, mas as consequências não são evitadas. O cristão passa por provações permitidas por Deus. Não que Deus tenha prazer no sofrimento, mas para que o cristão possa aprender lições espirituais que ainda não tenha aprendido. Como é que você vai aconselhar alguém sobre finanças se você ainda não quebrou em finanças? Como é que faz isso? Como é que você vai aconselhar alguém acerca que Deus tem um milagre se você não viveu o milagre? É incoerente isso. Você tem que passar, você tem que viver, você tem que aprender, para que você extraia lições para a sua vida. Amém, meus irmãos? Glória ao nome de Jesus. Para a nossa melhor compreensão, irmãos, acerca do texto, do livro do Gênesis, a qual eu li, para a melhor compreensão, nós devemos fazer a interpretação correta dos textos bíblicos. O texto ao qual está nos proposto fala da vida de José, mas em que contexto está relacionado a escrita? Isso é muito importante. Isso é muito importante para que a gente extraia do texto, isso chama-se exegese, extrair do texto o que o texto quer dizer, o que o texto está falando. Então a gente avalia o contexto geral, para que a gente extraia do texto o que o texto quer dizer. Vamos lá, vamos entender o porquê desse texto relacionado ao capítulo 37, o verso número 20. O livro do Gênesis se divide em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é do capítulo 1 ao capítulo 11 e fala da pré-história ou os primórdios. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11 está relacionado à pré-história ou os primórdios. O assunto que está relacionado do capítulo 1 ao 11 fala da pré-história ou dos primórdios. Partindo do bloco número 2 é do capítulo 12 até o 36 e tem como objetivo falar sobre a história dos patriarcas. Pode ler, do capítulo 11 se encerra, entra-se Abraão. Do capítulo 12, irmãos, até o capítulo de número 36 ou 37, ele vai falar exclusivamente, 36 porque o 37 inicia a providência de Deus, fala exclusivamente, pastor, da história dos patriarcas. Fala de Abraão, como Abraão saiu, como Deus fez promessa para Abraão, como Deus livrou Abraão, como Deus abençoou Abraão, como Deus assim abençoou Abraão aos 100 anos com Isaac.
Isaac também, a sua mulher também, ela era estéril. Deus assim operou um milagre, abençoou. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Então está relacionada a história dos patriarcas. Está entrelaçada todo esse contexto do capítulo de número 12 até o capítulo de número 36. O terceiro bloco, ele vai do 37 ao 50 e tem como objetivo mostrar a providência de Deus para com o seu povo. Amém? Então, a vida de José, a história de José, os fatos que ocorreram na vida de José, está relacionado a um bloco, pastora Maria, que fala sobre a providência de Deus. Não com Jacó apenas, não com José apenas, não com Rubem apenas, não com os 12 filhos de Jacó apenas. Está relacionado a uma providência de Deus para com a nação que Ele escolheu, a nação que Ele separou, o povo a qual Ele mesmo separou e tomou para Ele. Então a vida de José está relacionada a esse contexto, a providência de Deus para com o seu povo. E quem sabe você esteja até se perguntando o que tudo isso tem a ver com o texto lido. E eu te digo tudo, tudo. Os irmãos conhecem a vida de José. José era o filho da promessa de Jacó. Jacó fez uma túnica de várias cores para ele. José administrava o campo, liderando os seus irmãos. Os irmãos tinham inveja de José. José chega um dia, Jacó manda com que José fosse ver os irmãos, o que estava acontecendo. José chegou lá no campo, já tinha um plano contra José. Se Deus quisesse livrar José, Deus livrava? Livrava, claro que livrava. Claro que livrava. Se Deus quisesse livrar José, livrava. Se Deus quisesse acabar com todos os irmãos ali, de José ele acabava. Se Deus quisesse dar cabo à vida de todos os irmãos ali, ele acabava. Mas o José, ele estava debaixo da soberania de Deus, debaixo da vontade de Deus, que Deus ele tinha um compromisso com Abraão. Deus diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E depois Deus diz para Abraão: e farei de ti uma grande nação. Então Deus tinha compromisso com a nação dele. E José estava dentro da vontade de Deus, do plano de Deus, da soberania de Deus. E nós não sabemos, às vezes, o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não entendemos nada. Está tudo nublado para mim e para você. Aí devagarzinho as coisas vão se acertando. Devagarzinho as coisas vão se aprumando. Olha, eu não estava conseguindo ver aquela coisa ali, porque não dá para você ver ainda. Mas no caminhar da situação, no propósito da oração, no compromisso do jejum, na leitura bíblica, as coisas vão se abrindo, os campos vão se alvorecendo, aquilo que estava morto começa a ter vida, os campos vão florescendo, aonde tem morte começa a ter vida, aonde tem escuridão a luz começa a entrar, e as coisas vão se tornando mais visíveis para mim e para você. Amém? O momento a qual José estava prestes a viver não estava ligado a uma vontade própria. Quem é que quer ir para a cova, irmão? Quem é que quer ser jogado na cova? Quem é que quer viver na cova? Ninguém quer. Mas estava ligado a uma vontade de Deus, ao qual José quisesse viver. Não era a vontade dele. José foi lançado numa cova. Depois foi tirado da cova por midianitas. Depois foi vendido por ismaelitas por 20 moedas de prata que o levaram para o Egito. Olha só a história do José. A família, os irmãos, lançam na cova. Fala assim: deixa ele aí, uma besta-feira vai comer. Vamos sair. Vamos ficar aqui sentado em volta dele aí para ver o que vai acontecer. E aqui está o grande problema da sociedade evangélica no Brasil. Principalmente daqueles que se dizem pregadores, que não têm compromisso com a palavra. Pega um texto, extrai. Eles fazem assim, ó, pinça, pesca um texto. Ó, José foi lançado na cova, irmão, foi traído pelos irmãos.
Ó irmão, você foi traído pelo pastor da igreja. Ó irmão, você foi traído pelos irmãos da igreja. Ó irmão, você foi traído lá no seu trabalho. Ó irmão, você que foi traído em tal lugar. Essa conversa furada. Um texto sem contexto que dá pretexto para uma heresia. José foi lançado na cova por conta de uma permissão de Deus. Porque Deus permitiu que ele fosse para a cova. Aí pega um texto desse, pastor, e começa a arrumar. Porque sempre tem alguém na igreja que foi traído. Sempre tem alguém na igreja que está passando por uma situação assim. Aí pinça um texto e aponta para os irmãos. Mas a vida de José, essa história de José, a realidade de José, está apenas relacionada a ele ser lançado na cova, ou com o plano de Deus, uma vontade de Deus para preservar o seu povo que ele havia feito uma promessa? Porque o que está em xeque é isso, a providência de Deus para o seu povo. Ele precisava de alguém, pastora Maria. Poderia ter sido Rubem, poderia ter sido o outro dos irmãos de José, poderia ter sido qualquer um deles, que iria atuar na providência de Deus para o seu povo. Mas Deus escolheu José, e o José foi lançado na cova. Foi lançado na cova, foi tirado pelos midianitas, foi vendido aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Olha a vida do José. Chegou lá no Egito. Quando ele chega no Egito, o eunuco Potifar comprou das mãos dos ismaelitas. José serviu a Potifar como servo. De irmão rejeitado, ele foi arrancado do poço, foi vendido aos midianitas, que levaram para o Egito. De lá foi vendido para Potifar. Aí lá na casa de Potifar ele fez o quê? Começou a servir o Potifar. Até que foi levado à prisão por uma falsa acusação da mulher do Potifar. Chegando na prisão pelo dom de Deus, interpreta os sonhos de um padeiro e de um copeiro. Passado-se algum tempo, Faraó teve um sonho, e não havia ninguém que conseguisse interpretar o sonho. Então o copeiro se lembrou de José na prisão, e Faraó mandou José interpretar o sonho que havia tido. Aleluia. Preste atenção. Da cova, ismaelitas, midianitas, Potifar, serviu na casa de Potifar. E a Bíblia diz que tudo que José fazia na casa de Potifar prosperava. Isso é muito interessante. Não porque José estava lá. Pensa só. O cara foi rejeitado. Mas aonde ele está prospera. E a Bíblia é enfática em dizer, porque o Senhor, com S maiúsculo, era com José. Verdade. Porque José não estava debaixo de uma vontade dele. Quando você está debaixo da vontade de Deus, meu irmão, aleluia. Quando você está debaixo da vontade de Deus, Deus se responsabiliza. Quando você está debaixo da vontade de Deus, as coisas prosperam na tua vida. Há uma felicidade, há um contentamento em você, porque você está debaixo da vontade de Deus. José, pelo dom de Deus, interpreta o sonho. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Eu estou aqui resumindo aos irmãos a vida do José. José dá as orientações a Faraó que havia de ser feito. O que deveria de levantar um governador, mas Faraó reconhece que não havia nenhum homem capacitado para a função, e nomeia José. Verso de número 40, do capítulo de número 37. 37 não, irmãos, perdão. Capítulo 41 e o verso de número 40, que está escrito assim: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha só. Quando eu digo aos irmãos que a interpretação do texto, ela exige uma análise do texto, por que José tinha que se chegar até Faraó? José tinha que chegar a ser governador. Porque José, como governador, ele teria como ajudar a sua descendência. Amém? Se José não vivesse tudo aquilo, como que ele ajudaria a sua descendência? Como que ele levaria o seu povo para o Egito? O seu povo ia morrer de fome. Os irmãos conhecem o contexto. Os irmãos vão até lá para comprar comida porque está com fome. Porque a fome chegou.
7 anos de fome e 7 anos de fartura. Viver a vontade de Deus é saber que a nossa vida está no controle dele. Vou repetir para você. Viver a vontade de Deus é saber que a minha vida e saber que a sua vida está no controle de Deus. Aleluias. E a sua vontade há de permanecer. Em Isaías, capítulo 43, o verso de número 3 está escrito: ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Ninguém pode impedir a ação de Deus, meu irmão. Ninguém pode impedir a vontade de Deus sobre a tua vida. Se você estiver na vontade de Deus, ninguém vai impedir a ação de Deus, a vontade de Deus, a promessa de Deus que tem sobre a tua vida. Verdade. Oh, glória ao nome de Jesus. Grande é o Senhor. Vivemos mais reclamando do que agradecendo. Essa é a verdade, irmãos. Devemos entender que o nosso olhar é temporal, porque nós não entendemos o agir de Deus. E a nossa visão ela é temporal. O que é temporal? O estado de tempo. Eu só vejo o que está acontecendo aqui. E o que eu posso falar aos irmãos é a visão passada, porque eu não sei o que acontece no futuro. Pastora Maria, a senhora só sabe o hoje, e a senhora pode falar o amanhã, Júlio, o hoje e o ontem, mas o amanhã ninguém sabe, porque a nossa visão, em cada ela é limitada, está ligada a uma condição, João, temporal. Nós reclamamos porque não entendemos a vontade de Deus, o agir de Deus, e esquecemos que o nosso olhar é temporal, mas aquele que está no controle da vida, aleluias, aquele que está sentado no trono, aquele que é digno de toda a glória, aquele que os 24 anciões se prostram dizendo: digno és de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, é por tua vontade foram criadas. O Cordeiro Santo, ele não vê como o homem vê, ele não age como o homem age, ele não trabalha como o homem trabalha. O olhar dele não é temporal, mas o olhar dele é para a eternidade. Ou seja, ele tem o melhor para você no dia de amanhã. Recebe essa palavra, meu irmão. Ele tem o melhor para você no dia de amanhã. Ele tem o melhor para a tua vida no dia de amanhã. Bota a tua cabeça no travesseiro e descansa. A tua vida não está na mão do homem. O diabo não tem poder sobre a tua vida. O inimigo não tem poder sobre a tua casa. A tua casa está sustentada pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue que te purifica, que te limpa de todo pecado. O sangue de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus. Grande é o Senhor, aleluia. Aleluias. Jesus vê com o olhar da eternidade. O Apocalipse diz que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. A Bíblia diz que ele já foi sacrificado antes. Esse é um assunto mais profundo. Antes da fundação do mundo. Como é que pode entender isso, né? Uma teologia pesada. Entender que antes da criação ele já havia sido sacrificado. Antes da criação ele já estava sendo imolado como cordeiro puro, imaculado, cordeiro santo, sem mancha, por mim e por você. O olhar de Jesus, a vontade de Jesus, ela é na eternidade. Ele vê o dia de amanhã. Eu não vejo amanhã, mas ele vê o amanhã. Ele sabe o que vai acontecer no amanhã. Por isso que a Bíblia diz, aleluia, que para cada dia existe o seu próprio mal. Cada dia existe o seu próprio mal. Não se glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trarás à luz. Mas Jesus sabe. E a tua vida está na mão de um Deus Todo-Poderoso. A tua vida, a tua casa, os teus estão na mão de Jesus. Amém? Amém. O apóstolo Paulo, orientando
os romanos, a igreja de Roma, ele escreve no capítulo 8, verso de número 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto ou propósito. Não entendemos o que estamos vivendo. Às vezes estamos vivendo uma crise, como a sociedade está vivendo uma crise. Mas se você ama a Deus, fica tranquilo, isso vai cooperar para um bem lá na frente. Às vezes não entendemos o propósito da enfermidade, mas se amamos a Deus, vai cooperar para um bem lá na frente, porque amamos a Deus, dona Isabel. E todas as coisas, todas as adversidades, todos os intempéries, todas as montanhas, os mares vermelhos, as muralhas de Jericó que se levantam, tudo isso vai cooperar para o bem lá na frente, porque nós amamos o nosso Senhor, estamos debaixo do propósito que é dele para as nossas vidas. Oh, glória a Deus. Santo é o Senhor. Não devemos andar preocupado com as questões que não vamos conseguir resolver. Você está orando? Continua orando. Eu não consigo, fulano não liberta. Continua orando. Você consegue resolver? Não. Consegue. Mas Deus pode resolver. Eu estou saindo todo dia atrás de trabalho, não consigo arrumar trabalho. Continua saindo. Continue enviando o currículo. Faça a tua parte. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Faz a tua parte. Você não consegue resolver, você não consegue entrar naquela empresa, fica tranquilo. Continua fazendo a tua parte, porque aquele que governa consegue resolver. Aleluia. Aquele que é grande consegue resolver. Aquele que é soberano consegue resolver. Aleluia. Não devemos andar preocupados com as questões que não vamos conseguir resolver, irmãos. O que eu posso resolver, eu resolvo. O que eu não consigo resolver, eu não resolvo. É mesmo, Deus. Preste atenção, o texto que eu li de José, que eu extraí de José, está dentro de um contexto que fala da providência de Deus. Deus tinha que sustentar o seu povo. Deus havia dado uma palavra: eu vou fazer de você uma grande nação. E se morresse tudo de fome? Como é que ia fazer? Aí Deus faz o quê? Pega o José, leva o José. Quem sabe Deus te fez uma promessa da tua família. Aleluia, porque Deus faz promessa com a família. Deus levanta os seus profetas, assim eu creio, com uma palavra dizendo que Deus ainda vai salvar os teus familiares. Mas quem sabe você está vivendo a prova ainda. Continua vivendo a prova ainda, meu irmão. Porque a promessa de Deus, se foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Se foi Deus que falou, a palavra dele não cai por terra. Em Números está escrito: porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. Deus não é homem, Deus não é eu, Deus não é você, que às vezes fala e não cumpre. Ele fala, Ele cumpre. Às vezes não entendemos o agir de Deus, o propósito de Deus, mas se foi Deus que lhe prometeu, Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele falou. Aleluia. Então Deus permite o José ir para a cova, porque José tinha que viver, pastor, a vontade de Deus. Você, meu irmão, tem que viver a vontade de Deus. Nós não sabemos a vontade de Deus, nós não entendemos a vontade de Deus, nós não sabemos o que Deus tem para as nossas vidas, mas deve haver no meu e no seu coração: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida, Senhor? Qual é a tua vontade para o meu ministério, Senhor? Qual é a tua vontade para essa igreja, Senhor? Qual é a tua vontade para a minha família, Senhor? Qual é a tua vontade lá no meu trabalho para mim, Senhor? O que o Senhor tem para que eu possa viver? Aleluia, glória a Deus. Verdade. Nós não devemos andar preocupados com as questões que não conseguimos resolver, irmãos. Devemos descansar no Senhor. Assim como o salmista Davi escreve no Salmo 37, o verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Não consegue resolver? Glória
Ah, o José está na cova, eu estou na cova. Entrega o caminho ao Senhor, meu irmão. Você não consegue sair dessa cova. Fica tranquilo que no tempo de Deus você sai. Na hora de Deus você sai. No momento de Deus as coisas acontecem. Não é no meu momento, não é no seu momento, é no momento de Deus. O José precisava ir para a cova. O José precisava ser resgatado pelos ismaelitas. O José precisava ser vendido por 20 moedas de prata aos midianitas. O José precisava de trabalhar na casa do Potifar. O José precisava de sofrer uma injúria, uma calúnia e ir para a cadeia. O José precisava de interpretar o sonho do copeiro, o sonho do padeiro. O José precisava de ser abandonado por um deles. O José depois precisava de ser levantado e lembrado por um deles. Faraó tem um sonho, o sonho nenhum dos magos consegue interpretar. Aí lembram-se dele. José chega até onde estava o lugar e José fala: você consegue interpretar pelo dom de Deus? Eu interpreto. José interpreta o sonho. O que é o sonho? 7 anos de fartura e 7 anos de fome. José dá as coordenadas, José dá todos os aparatos, José dá todas as diretrizes. José fala assim para o Faraó: agora você escolhe um dos teus maiorais aí e coloca como governador. Só que aquele que foi para a cova, aquele que foi vendido, aquele que foi resgatado, aquele que foi injuriado, aquele que foi caluniado, ele ouve da boca da maior autoridade, que era Faraó: não há nenhum homem aqui no meu reino que tenha sabedoria que você tem. Eu coloco você só como governador e acima de você só estará eu no trono. Porque José precisava de dar o socorro para a descendência dele. Os irmãos estão entendendo o que eu quero pregar para você? José precisava de dar o socorro, resgatar a família dele, que não ia morrer de fome. Você não vai morrer nessa prova, você não vai morrer nessa situação. Há um Deus do céu que está no controle da tua vida e você está debaixo da vontade dele. Aleluia, oh glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, glorifique e exalte o nome dele. O José precisava viver. Eu vou precisar viver. Você vai precisar viver. Não há pote de arco-íris no final, pote de ouro no final do arco-íris. Esqueça isso. Não existe o conto da Poliana. Não existe isso, irmãos. Não existe essa conversa. Mas nós temos um Deus que está no controle da situação, que é soberano e que nós estamos debaixo da vontade dele. Pode ser prova, estamos na vontade de Deus. Pode ter calúnia, estamos debaixo da vontade de Deus. Pode ter aflições, estamos debaixo da vontade de Deus. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim e para você. E assim eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus.